Boa noite. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que vivi, algo que me deixou inquieto e que até hoje não consigo esquecer. Foi depois de uma viagem cansativa, quando eu só buscava descansar, que tudo começou a parecer diferente, estranho, pesado, desconfortável. Estou falando de uma noite num hotel antigo, uma atmosfera que você sente no ar mesmo antes de entrar no quarto. Se acomodem, porque o que vou contar não é para os fracos. Eu estava exausto. A viagem de avião do Rio para São Paulo tinha sido um inferno, e a perspectiva de uma semana inteira de reuniões e apresentações me deixava ainda mais esgotado. Tudo o que eu queria era um banho quente e uma cama. Cheguei ao hotel, um desses prédios antigos no centro, com uma fachada que parecia ter visto dias melhores. A recepcionista, uma mulher de meia idade com um sorriso forçado, demorou um pouco para me atender. Pedi o primeiro quarto disponível sem me importar com detalhes. Ela hesitou, os olhos fixos na tela do computador, como se estivesse procurando algo que não queria encontrar. Depois de um silêncio que me pareceu eterno, ela me entregou a chave. Quarto 616. No elevador, um senhor de cabelos brancos, que parecia ter saído de um filme antigo, olhou para o número da minha chave e franziu a testa. Aquele quarto ainda está no sistema? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Achei estranho, mas estava tão cansado que mal dei atenção. A porta do elevador se abriu no sexto andar e eu me vi num corredor escuro, com um carpete manchado que parecia absorver toda a luz. O cheiro era de mofo e madeira velha, uma combinação que me trouxe uma sensação incômoda, como se eu estivesse entrando em um lugar que não deveria. Meu pai costumava dizer que cheiros guardam memórias, e aquele cheiro me remetia a casas abandonadas que eu explorava quando criança, sempre com a sensação de que algo me observava das sombras. Abri a porta do 616, o quarto era exatamente como eu imaginava, antigo, com móveis pesados e uma janela que dava para um beco escuro. A cortina estava meio rasgada e a poeira flutuava no ar, visível sob a fraca luz do abajur. Joguei minha mala no chão e me joguei na cama. O colchão era macio demais e eu afundei nele, sentindo o cansaço me puxar para um sono profundo, mas o sono não veio. Havia algo no ar, uma presença que eu não conseguia identificar, mas que me deixava em alerta. Era como se o quarto estivesse vivo, respirando junto comigo. Horas se passaram. Eu tentava me convencer de que era apenas o cansaço, a mudança de ambiente, a ansiedade das reuniões. Mas a sensação de estar sendo observado não diminuía. Ouvi um barulho no corredor. Passos, leves, arrastados, como se alguém estivesse andando descalço. Olhei para o relógio, 3 da manhã. Quem estaria andando no corredor a essa hora? O hotel parecia vazio. Eu não tinha visto mais ninguém no andar quando saí do elevador. Os passos pararam em frente à minha porta. Um toque suave, depois outro, e outro. Batiam de leve como se tivessem medo de fazer barulho. Meu coração disparou. Quem era? Por que estavam batendo na minha porta no meio da madrugada? Levantei-me devagar, o corpo tenso, cada músculo em alerta. Olhei pelo olho mágico. Nada. Apenas a escuridão do corredor. Mas eu podia ouvir. Uma respiração lenta, profunda do outro lado da porta. Não era a minha. Era a respiração de alguém, de algo. Eu me afastei da porta, o suor escorrendo pela minha testa. Tentei racionalizar, talvez fosse o vento, um defeito na tubulação, a minha imaginação pregando peças, mas a respiração continuava. Um som abafado que parecia vir de dentro das paredes. Voltei para a cama, tentando ignorar. Cobri a cabeça com o cobertor, mas o som parecia me seguir, ecoando na minha mente. Tentei dormir, mas cada ruído, cada sombra, cada movimento do ar me deixava mais acordado. De repente, a TV ligou sozinha. O som alto me fez pular da cama. A tela mostrava uma imagem granulada, em preto e branco, uma reportagem policial antiga. O letreiro, na parte inferior da tela, dizia: "Tragédia no Hotel Central". E a imagem que apareceu em seguida me fez gelar. Era aquele hotel, o mesmo prédio. E a reportagem falava sobre o quarto 616. Uma mulher morta lá dentro, assassinada pela própria irmã. As imagens eram perturbadoras.
O quarto, idêntico ao meu, estava cercado por fitas de isolamento. A cama, o mesmo modelo da minha, estava manchada. Eu não conseguia respirar. Aquela mulher, ela tinha morrido ali, naquele quarto, e a irmã dela. O que teria acontecido? A reportagem continuou, detalhando o crime, os motivos, a prisão da irmã. Eu não conseguia desviar o olhar. Era como se eu estivesse revivendo aquele momento, sentindo o desespero da vítima, a raiva da assassina. A tela piscou e a imagem da mulher morta apareceu novamente, desta vez com os olhos abertos, fixos em mim. Um grito escapou da minha garganta. Eu me afastei da TV, tropeçando nos meus próprios pés. Precisava sair dali. Agora, corri para a porta, mas ela não abria. Girei a maçaneta com força, empurrei, puxei, mas nada. Estava trancada. Não era a tranca normal, parecia emperrada, bloqueada por algo invisível. O pânico começou a tomar conta. Eu estava preso naquele quarto, onde uma mulher tinha sido brutalmente assassinada. A respiração do lado de fora da porta parecia mais alta agora, mais próxima, como se a entidade estivesse colada na madeira, me observando através da porta. Eu podia sentir o ar frio que vinha debaixo da fresta. Um frio que não era do ar-condicionado, mas de algo muito mais profundo e perturbador. Fui para o banheiro desesperado. A luz fraca do espelho refletia meu rosto pálido, os olhos arregalados de medo. Lavei o rosto com água fria, tentando me acalmar, tentando pensar. Quando levantei a cabeça, vi. No espelho, escrito com o vapor do chuveiro que eu nem tinha ligado, estava a frase: "Ela ainda está aqui." As letras eram tremidas, como se tivessem sido escritas por uma mão trêmula ou por algo que não tinha forma. Meu corpo inteiro tremeu. Não era minha imaginação. Não era o cansaço. Aquilo era real. E estava ali comigo naquele quarto. Saí do banheiro, o coração batendo descompassadamente. A TV ainda estava ligada, mas agora a imagem era estática. Um chiado branco preenchia o quarto com um som irritante. Eu não conseguia mais ficar ali. A sensação de opressão era sufocante. A cada segundo o ar parecia mais pesado, mais denso. Eu podia sentir a presença, uma energia fria e maligna que me envolvia. Tentei a porta novamente, com toda a força que me restava. E para minha surpresa ela se abriu. Com um rangido agudo, a porta cedeu, revelando o corredor escuro e silencioso. Corri para fora, sem olhar para trás, sem me importar com nada. Apenas queria sair daquele lugar. Desci as escadas correndo, os degraus rangendo sob meus pés. Cheguei à recepção ofegante, o corpo tremendo, o suor escorrendo. O recepcionista da noite, um homem jovem com olheiras profundas, me olhou com uma expressão de surpresa. Eu preciso trocar de quarto, eu disse, a voz embargada. Eu não posso ficar no 616. Ele me encarou em silêncio por um momento, os olhos fixos nos meus, como se estivesse tentando ler minha alma. Você dormiu no 616? Ele perguntou a voz baixa, quase um sussurro. Ele nem deveria estar liberado. A frase dele me atingiu como um raio. Não deveria estar liberado. Então por que a recepcionista da tarde me deu a chave? Por que o senhor do elevador me olhou daquele jeito? Uma onda de arrepios percorreu meu corpo. Eu não estava louco, aquilo tudo era real. E eu tinha acabado de viver o pior pesadelo da minha vida. Eu nunca mais voltaria àquele hotel. E nunca mais conseguiria dormir em paz, sabendo que há coisas que não podem ser explicadas, coisas que nos perseguem, mesmo depois de escaparmos de seus domínios. Apoie o canal com um like e uma inscrição. Estou preparando muita coisa boa ainda. Agora seguimos com o próximo relato. Olá a todos, sou fotógrafo em Recife. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias que a gente ouve por aí, sempre achei que a maioria era exagero ou coisa da cabeça das pessoas. Mas o que aconteceu comigo naquela noite mudou a forma como eu olho o mundo ao meu redor. Ainda hoje, enquanto escrevo isso, sinto aquele peso estranho, como se algo ainda me observasse. Eu tinha terminado um trabalho tarde, um casamento no interior. Era um evento pequeno, mas longe o bastante para me deixar isolada na estrada na volta. Dirigi por horas já com sono, tentando encontrar a saída certa de volta
para a BR. Meu GPS começou a falhar, o sinal do celular sumiu e a estrada ficou cada vez mais estreita e deserta. Era como se eu estivesse andando em círculos. Comecei a sentir aquele desconforto de quem sabe que está perdida, mas ainda tenta manter a calma. Foi então que vi a placa velha, quase caída, indicando um hotel de beira de estrada. Pousada Vila do Sol. Eu não estava em condição de continuar dirigindo, o cansaço pesava no meu corpo e os olhos ardiam. Decidi parar. A entrada era simples, mas o lugar inteiro passava uma sensação de abandono. Ainda assim, as luzes da recepção estavam acesas. Quando estacionei, o recepcionista já me esperava na porta, como se soubesse que eu ia chegar. Um homem de meia idade, suando muito, mesmo com o clima ameno da madrugada. Tinha um sorriso forçado, o tipo de sorriso de quem está tentando parecer tranquilo, mas não está. Me entregou a chave e antes de eu subir, disse algo que não consegui esquecer. Se alguém bater, não atenda. Na hora, achei estranho, claro, mas o cansaço me venceu. O quarto era pequeno, simples, cheirava a mofo, a cama rangia, o abajur piscava e o papel de parede descascava em algumas partes. Tentei me convencer de que era só um lugar velho, nada além disso. Eu só precisava descansar um pouco. Demorei a dormir. A cabeça girava, o corpo pesava. Fechei os olhos tentando não pensar no que o recepcionista disse. Às 3h18, acordei com uma leve batida na porta. 3 batidas suaves, quase educadas. Meu corpo travou na cama, senti o estômago virar. Não respondi. Me concentrei nos sons do quarto, tentando ouvir alguma coisa além das batidas. Então vieram outras, um pouco mais fortes. A respiração ficou pesada, o coração disparado. Era como se o próprio ar do quarto estivesse diferente, mais denso. Eu me levantei devagar e me aproximei da porta, rezando para que fosse apenas algum hóspede bêbado no quarto errado. Coloquei o olho na fresta, mas não vi ninguém no corredor. A terceira batida foi diferente, mais seca. E logo depois, a maçaneta girou com força. Graças a Deus eu tinha trancado por dentro. Fiquei paralisada ali, de pé, sentindo o suor escorrer pelas costas. Sem saber o que fazer, perguntei com a voz embargada: quem é? A resposta veio na mesma hora. Era minha voz, igualzinha. Sou eu, abre. Não consigo descrever o que senti naquele instante. Não era só medo, era uma sensação profunda de que o que estivesse atrás daquela porta não era humano. Me afastei, tropeçando nos próprios pés, o coração batendo tão forte que parecia preencher o quarto. Me encolhi num canto e passei o resto da madrugada acordada, observando a maçaneta que, de tempos em tempos, tremia levemente, como se alguém ainda estivesse tentando entrar, mas sem pressa, como se tivesse tempo. O sol demorou séculos para nascer. Assim que clareou, peguei minhas coisas e desci. A recepção estava diferente. No lugar do homem suado, uma senhora idosa estava sentada atrás do balcão. Perguntei pelo recepcionista da noite. Ela franziu a testa e respondeu, com um tom seco: aqui ninguém trabalha à noite. O turno da manhã sou só eu. Insisti. Contei o que aconteceu. O homem, as batidas, a voz na porta. Ela me encarou por um instante que pareceu longo demais e disse: não é a primeira vez que alguém relata isso. Mas a senhora teve sorte. Tem gente que abre. Saí dali quase correndo. Dirigi o caminho inteiro de volta com as mãos suando no volante. Quando finalmente cheguei em casa, não consegui mais dormir. Nos dias que seguiram, tentei racionalizar. Me convenci de que tinha sido cansaço, estresse, talvez um surto, causado pelo medo de estar sozinha. Foi o que eu quis acreditar, mas aí as coisas pioraram. Uma semana depois, minha melhor amiga me ligou no meio da madrugada, desesperada. Disse que tinha recebido uma mensagem minha do meu número, mas a mensagem era só uma gravação da minha voz dizendo: sou eu, abre. Eu não enviei aquilo. Meu celular estava desligado quando a mensagem foi enviada. Ainda tentei apagar o número, mudar de chip, mas as mensagens continuaram chegando para outras pessoas próximas a mim. Sempre com a mesma frase, sempre na minha voz. As noites se tornaram insuportáveis. Comecei a ver o meu próprio reflexo em horários e lugares que não faziam sentido. No vidro do carro parado, no espelho da sala quando eu passava pela cozinha, mas não era um reflexo exato, era sutil
mas eu percebia. Às vezes o reflexo sorria antes de mim, piscava quando eu não piscava, ou me olhava de um jeito que eu não reconhecia como meu. Não contei para minha mãe. Ela já se preocupa demais comigo desde que meu pai morreu. Eu sempre fui a forte da casa, aquela que mantém tudo sob controle, que cuida dos outros. Contar isso só faria ela desabar. E eu já estava me desmoronando por dentro. A pior noite foi quando, no meio de um sono leve, acordei com a cama afundando ao meu lado como se alguém tivesse se deitado comigo. Eu não tive coragem de abrir os olhos. O ar parecia carregado e eu sentia a respiração quente, tão perto que quase tocava minha nuca. A voz veio de novo, num sussurro direto no meu ouvido, sempre a mesma: sou eu, abre. Não me mexi, não respondi, não dormi mais. Desde aquela noite, vivo com medo do que ainda pode acontecer. As mensagens pararam, e toda vez que alguém bate à porta, mesmo em plena luz do dia, eu demoro alguns minutos antes de atender, porque eu sei que um dia pode não ser mais só a minha voz, pode ser aquilo, seja lá o que for. Eu não sei quanto tempo ainda vou aguentar fingir que a minha vida continua normal. Tem quem escute e ache tudo invenção, mas quem já passou por algo assim sabe como é. Já viveu algo parecido? Comenta aí. E agora vem comigo para o próximo relato. Me chamo André, tenho 42 anos, trabalho como arquiteto em Porto Alegre e sempre acreditei que o silêncio é um luxo para quem vive imerso em linhas e concreto. Precisava me afastar de tudo, de prazos, de reuniões, de lembranças, então reservei um quarto num hotel centenário no interior do Paraná. Escolhi um quarto nos fundos, sem imaginar que aquela janela daria diretamente para o cemitério municipal, cujos portões rangiam sob o vento noturno. Na primeira noite, mal terminei de arrumar meus desenhos na escrivaninha, o cansaço me venceu. Pouco depois da meia-noite, ouvi um soluço vindo lá de fora. A noite era fria, e o tom agudo daquele choro parecia misturar uma dor infinita com um apelo mudo. Aproximei-me da janela e fiquei olhando. Tinha uma mulher vestida de branco, ajoelhada entre as campas recém-abertas, o rosto completamente escondido pelos cabelos. Por vários minutos, nada mudou, até que ela ergueu o queixo e me encarou. Fiquei estático. Mesmo a mais de 20 metros, reconheci a expressão, era a mesma angústia que vi em algumas das minhas maquetes quando tentei salvar meu casamento de um divórcio anunciado. Nesse instante, ela se levantou devagar e desapareceu atrás de um túmulo. Não consegui voltar a dormir. Na manhã seguinte, desci para a recepção e contei o que vira ao zelador, um homem de mãos calejadas e voz rouca. Ele me fitou como quem escuta uma história que já ouviu várias vezes. Abriu a boca e calou. Depois apenas disse: se você a viu, não olhe para trás quando deitar. Nada mais explicou. Ao sair, encontrei uma família entrando, 3 pessoas sorrindo, e pensei que o meu olhar carregava um travo distinto, quase como se eu tivesse me deparado com algo que eles não podiam aceitar. Passei o dia conduzindo medições para um projeto de reforma que deveria entregar na semana seguinte. Cada traço que riscava no papel lembrava o contorno daquela figura parada no túmulo. No almoço, tentei falar com minha mãe sobre outra coisa qualquer, arrastei o assunto para a horta que ela cultiva em casa, mas não consegui disfarçar o tom ansioso na voz. Minha irmã percebeu e me lembrou de que, quando criança, eu tinha medo de sombras. Era capaz de ler na parede as formas que não existiam. Acreditava ver pássaros no teto e me recusei a dormir no quarto escuro por meses. Sorri sem graça, mas não contei sobre o choro naquela janela. Voltei ao hotel antes do pôr do sol. No corredor, as lâmpadas tremeluziam e senti uma presença atrás de mim. Virei o corpo lentamente e não havia ninguém. Apertei o passo até o quarto. Tranquei a porta, sentei-me na cama e tentei me convencer de que tudo era fruto do meu cansaço. Abri o zíper da bolsa para pegar um exemplar de Camus, mas deixei-o cair. Quando me abaixei, percebi marcas na parede, como se alguém tivesse deixado o contorno de uma mão, uma impressão escura, encharcada. Era difícil distinguir o que era tinta, que poderia ser apenas mofo antigo. Mas minha pele ficou gelada, não era uma marca natural. Mais tarde, peguei uma taça de água na pequena mesa de canto, voltei à escrivaninha e abri meu computador para revisar plantas. Enquanto mexia nos arquivos,
Ouvi passos na área externa, um arrastar leve que circundou o prédio inteiro, como se um par de pés não pudesse decidir onde parar. Parei tudo e escutei. Depois, tudo voltou ao silêncio. Fui dormir só quando o sono venceu o medo. No fundo do meu inconsciente, os sonhos começaram a mostrar a mesma mulher, mas de rosto descoberto. O rosto dela tinha feições familiares, como se eu tivesse visto alguém assim em fotografias antigas da família, alguém que morreu antes mesmo de eu nascer. Ela estendia a mão, falava sem emitir som, e eu corria por corredores de pedra, sentindo o ar pesado, quase como se alguém estivesse segurando meus ombros. Despertei num sobressalto, o corpo em suor, e pude jurar que havia ouvido um sussurro muito baixo, indistinto, mas não era minha mãe me chamando, nem era eu mesmo. Na manhã seguinte, decidi ir até a capela do cemitério, pedir informações sobre quem era enterrado recentemente. O zelador do templo me recebeu com um olhar duro. Ele respondeu que o último funeral acontecera há 3 dias de uma mulher de 30 anos, morta num acidente de carro. Era tudo o que eu precisava saber, mas perguntei o nome. Ele disse, não precisa saber. A simplicidade do aviso me deu uma pontada no peito. Voltei para o hotel antes que a chuva começasse. Quando cheguei, as luzes do corredor estavam todas acesas. Um brilho fraco refletido em poças de água que escorriam pelos rejuntes do piso. No quarto, contudo, reinava a escuridão. Alguém havia desligado o interruptor, a chave ainda estava na porta, achei que talvez tivesse deixado alguma janela aberta. Acendi o abajur e vi, espantado, a cadeira que eu tinha empurrado contra a porta caída no canto, escorada na escrivaninha. O desarranjo me fez sentir invadido, violado. Meu pulso disparou e a voz do zelador ecoou nas minhas memórias. Não olhe para trás. Mas eu virei. Na parede oposta, o espelho refletia todo o quarto e atrás de mim percebi um vulto imóvel, a silhueta de alguém observando. Virei o corpo num impulso e não havia nada, mas o espelho guardava o recado. Havia marcas de dedos no vidro, 5 pontinhos escuros alinhados, como quem tentasse escalar para o lado de dentro. Joguei minhas coisas na mala imediatamente e saí sem olhar para trás. Peguei a estrada de volta a Porto Alegre, o cheiro de asfalto molhado misturando-se ao do banco de couro do carro. Ao passar por um túnel, diminuí a velocidade e fechei os olhos por um instante. Tentei encontrar no trânsito o casco seguro da rotina diária. Mas ainda sinto a presença dela, um convite silencioso, um pedido de companhia na escuridão. Não sei quem era aquela mulher. Talvez alguém querendo descanso, talvez alguém querendo companhia, talvez fossem partes minhas, medos antigos que construí em cada projeto interrompido, em cada relação que não terminei direito. Só sei que desde então evito hotéis com vista para cemitérios. E toda vez que entro em um quarto escuro, me certifico de que nada vai se atrever a me convidar a olhar para trás. Antes de seguir para o próximo relato, quero saber de onde você está assistindo. Comente sua cidade abaixo e eu vou responder a todos que participarem. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Vou te contar uma coisa que eu nunca dividi com ninguém, nem com as pessoas mais próximas. Me chamo Clarice, tenho 38 anos, sou gerente de RH em Houston e sempre fui uma mulher de controle dos processos na empresa, da minha casa, da minha vida. Só que há 2 anos tudo isso desabou de um jeito que eu jamais tinha imaginado. Meu casamento estava um fio. Eu e o Daniel já não conversávamos mais. Nossos dias eram carregados de silêncios longos, pequenos rancores. Não foi uma briga, não foi uma traição, foi aquele tipo de desgaste que vai sugando tudo até sobrar só o vazio. Eu precisava de ar, precisava me afastar antes que a gente se destruísse de vez. Foi ideia da minha amiga Amanda. Vai para um resort, Clarice, sozinha, uns dias só para você. Eu aceitei. Escolhi um resort luxuoso no interior da Flórida, daqueles rodeados por lagoas calmas, jardins enormes e aquele silêncio que a gente na cidade desaprende a ouvir. Quando fiz o check-in, pedi um quarto tranquilo. A recepcionista, uma jovem de sorriso meio tenso, me entregou a chave da suíte 403
Nos 2 primeiros dias, tudo parecia funcionar. Piscina, spa, trilhas pela manhã, um livro novo na varanda. O lugar era bonito, o atendimento perfeito, mas tinha algo no ar que eu não conseguia explicar. Era como se a calma fosse forçada demais, como se o silêncio escondesse alguma coisa. No segundo fim de tarde, enquanto escovava o cabelo diante do espelho, percebi que o vidro, embora limpo e sem vapor, formava manchas irregulares, como sombras de mãos ou contornos de rostos que sumiam quando eu tentava focar. Achei que fosse cansaço, minha mente carregando o peso dos últimos meses. Mas então começou a pior parte. Certa noite, depois do jantar, entrei no quarto e havia uma taça de vinho cheia na mesa de cabeceira. Eu não pedi vinho, não bebo vinho. Achei que fosse um mimo do hotel, uma confusão qualquer. Levei até a recepção no dia seguinte e a moça na recepção disse que não havia nenhum registro de serviço no meu quarto naquela noite. No outro dia, a mesma cena, taça cheia, no mesmo lugar, mesmo rótulo. Foi aí que resolvi perguntar à governanta. Quando mencionei o quarto, o rosto dela perdeu toda a cor. A mão, que segurava o pequeno tablet com as ordens do dia, começou a tremer de leve. Ela respirou fundo antes de responder. A senhora está na 403. Sabe, há alguns anos uma hóspede ficou hospedada ali esperando o marido que nunca apareceu. Ela ficou por dias sozinha. Na terceira noite se matou, veneno. Todos os anos, nesse mesmo mês, algumas pessoas que ficam nesse quarto relatam certas coincidências. A voz dela falhou no final. Não soube o que responder. Apenas agradeci e voltei para o quarto com um peso no peito. Naquela noite, demorei a dormir. Fiquei acordada na cama por horas, o silêncio quebrado apenas pelo relógio digital e um leve estalo na parede, como se a madeira estivesse viva. Em algum momento cochilei. Não sei dizer quanto tempo passou até o sonho começar. Eu estava no quarto, exatamente como ele era. O mesmo cheiro de lençol limpo, o mesmo abajur aceso, só que não estava sozinha. Havia uma mulher sentada na beira da cama, de costas para mim. Os cabelos longos, pretos, caiam sobre o ombro, e o vestido parecia o mesmo dos retratos antigos que minha avó guardava num baú. Quando tentei falar, minha voz não saiu. Ela virou o rosto devagar, os olhos fundos, mas não hostis. A expressão dela carregava uma tristeza profunda, como se carregasse o peso de todos os anos de espera. Disse com um fio de voz quase sem som: "Não espere demais, Clarice, volte para casa, antes que seja tarde." Acordei com um pulo, o coração disparado, a respiração descompassada. A taça de vinho ainda estava lá, intocada, mas havia algo diferente. O espelho estava completamente embaçado, como se alguém tivesse respirado nele por horas, e no vidro 3 marcas de dedos arrastados para baixo, como quem tentasse se apoiar. Eu não tive coragem de limpar. Arrumei minhas malas ainda de madrugada. Não pedi reembolso, não esperei o café da manhã, nem olhei para os lados enquanto caminhava até o carro. Peguei a estrada enquanto o céu ainda clareava. Durante o trajeto, meu celular tocou. Era o Daniel. Atendeu na primeira chamada com uma voz assustada, perguntando onde eu estava e dizendo que não conseguia dormir desde ontem. Desde então, ele nunca mais deixou uma ligação minha sem resposta. Nunca contei para ele o que aconteceu naquela suíte. Nem para Amanda, nem para ninguém. Só estou contando agora porque, sinceramente, eu ainda acordo algumas noites com aquela sensação de que alguém ainda está esperando por mim em algum lugar, e cada vez que vejo um espelho embaçado, sinto um calafrio que não sei explicar. Talvez a maior lição que aprendi naquela viagem não tenha sido sobre o meu casamento. Foi sobre o peso que o tempo tem quando a gente espera por algo que nunca chega. E sobre o que pode acontecer quando essa espera vira a única companhia. Não se esqueça de curtir o vídeo. Agora vamos a mais um relato. Antes de começar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já entrou num quarto de hotel e sentiu que alguma coisa ali estava errada? Não é sobre sujeira, bagunça, nada disso. É aquela sensação de que tem algo ali dentro te olhando, mesmo que você esteja sozinho. Eu trabalho como camareiro há mais de 6 anos. Já vi muita coisa, coisas que o hóspede deixa para trás, coisas que nem deveriam estar num quarto. Mas teve um dia, um turno específico,
que aconteceu numa noite de chuva em Curitiba que me fez repensar muita coisa. Até hoje, evito subir naquele andar sozinha. Se você acha que todo quarto de hotel é igual, talvez nunca tenha passado pelo 708. Agora eu vou te contar o que aconteceu. Era meu segundo ano trabalhando como camareira em um hotel de médio porte no centro de Curitiba. O turno da noite era sempre o mais tranquilo, menos movimento, hóspedes já acomodados, e eu podia ir fazendo as rondas pelos andares com calma. Mas naquela noite chovia, daquelas chuvas constantes, finas, que não dão trégua. Recebemos um hóspede novo por volta das 23. Um homem sozinho, uns 50 e poucos anos, rosto fechado, pediu um quarto em um andar alto, longe do elevador. O recepcionista o colocou no 708. Um quarto como qualquer outro. Quase uma hora depois, o ramal do quarto tocou na recepção. Era ele. Pediu para trocar de quarto. Disse que o da frente, o 710, estava fazendo muito barulho. Disse que ouviu passos móveis sendo arrastados e alguém batendo na parede. O recepcionista estranhou porque o 710 estava desocupado. Mesmo assim, me pediu para subir e dar uma olhada. Levei a chave mestra e fui. O corredor do 7º andar estava silencioso e só se ouvia a chuva batendo nas janelas do fundo. Quando cheguei, bati no 710 para ter certeza, depois abri. Estava tudo arrumado. Luzes apagadas, cama feita, nada fora do lugar. Voltei ao 708 para avisar o homem. Bati uma vez, duas. Na terceira ouvi o barulho da televisão lá dentro. Ele abriu a porta, só uma fresta, parecia nervoso. Disse que ouvia batidas vindo à parede, que sentia como se alguém encostasse nela do outro lado. Fui educada, expliquei que o quarto estava vazio e que podíamos trocá-lo se ele quisesse. Ele topou na hora. Descemos, ele pegou outro quarto no 5º andar e eu fiquei de subir mais tarde para dar uma conferida final no 708 antes de liberar de novo. Quando subi, levei só um pano úmido e entrei. O quarto estava com cheiro de cigarro, apesar de ser proibido fumar ali. A televisão ainda estava ligada e havia marcas de pegadas no chão, como se ele tivesse andado descalço de um lado para o outro. Mas o que me incomodou mesmo foi a parede entre o 708 e o 710. Ela tinha marcas de mãos, pequenas, altura de criança, como se tivesse impressionado a parede várias vezes e arrastado os dedos na tinta branca. Algumas iam do rodapé até quase o teto. Olhei pela janela, chovia forte, não tinha como alguém ter entrado ali. O quarto estava trancado. Fui até a recepção e pedi o histórico daquele andar. Descobri que aquele quarto já tinha sido trocado várias vezes por motivos parecidos, barulhos, reclamações de passos no quarto ao lado, sensação de estar sendo observado, nenhum relato concreto, mas sempre o mesmo padrão. O hóspede do 708 foi embora na manhã seguinte. Não quis café nem conversa, só entregou a chave e saiu. Antes de ir embora, deixou um papel em cima da mesa do quarto. Uma folha impressa, dobrada ao meio, estava escrito: "Tem algo entre as paredes." Eu ouvi. Eu juro que ouvi. Desde então, ninguém mais para muito tempo no 708. E a cada nova chuva, alguém novo pede para trocar de quarto. Olha, eu não sou de acreditar fácil nessas coisas. Sempre fui prática, trabalho a trabalho. Mas depois daquela noite, nunca mais consegui entrar no 708 sem olhar duas vezes para aquela parede. Pode ter sido coisa da minha cabeça ou do cara que ficou ali antes de mim, vai saber. Só sei que desde então, toda vez que alguém pede para trocar de quarto naquele andar, eu fico atenta, principalmente se for uma noite de chuva. E se um dia você se hospedar em Curitiba e te oferecerem um quarto no 7º andar, só lembra de perguntar qual é o número, vai que é o 708. Chegamos ao fim dos relatos de hoje. Meu muito obrigado a todos que assistiram, em especial aos inscritos do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, amigo Raul.